Minhas amigas e meus amigos, durante anos e anos, o Blog da Cidadania foi o único canal do YouTube que não pedia doações. O resultado foi termos equipamentos antigos, com reclamações sobre som e imagem e dificuldade imensa para fazer matérias melhores por falta de uma equipe mínima. Então pedimos a você que, na medida do seu bolso, faça-nos uma doação. Você viu como melhoramos a nossa programação graças ao seu apoio. 100, 50, 10, 5, quanto você achar que pode ou deve doar a quem apoia o seu ideário político. Doar é uma ação política nobre e madura que engrandece o doador. Se não tiver condições financeiras, porém, você já nos apoia com a sua audiência. Se considerar nos apoiar, use o QR Code ou a chave Pix que estão na sua tela. Esse documento estava na mesa, dentro do braço. Falei, esse documento prevê a não assunção no dia 1º de janeiro do presidente eleito? Ele falou sim. E aí eu falei, não admito sequer receber este documento. Não ficarei aqui. Levantei e saí da sala e fui embora. Deus estabelece uma aliança com Abraão, aliança abraâmica. Quando ele fala, sai da sua casa, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Para onde? Não importa, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou te abençoar. O que Abraão fez? Obedeceu. Deus fez essa aliança com Moisés. Vai lá, liberta meu povo do faraó. Quem sou eu para libertar meu povo? O que Deus responde para ele? Eu sou contigo. Obediência. Tem uma segunda característica da promessa: dependência, impossibilidade. Deus é o Deus do impossível. Só que Deus é o Deus do impossível e fala pra gente, faça o possível. Tem Sul, tá conosco, né? Vamos fazer o país do Sul aqui. Daqui a pouco nós chegamos lá, né? Tem 2 candidatos a presidente da República aqui, né? Então, pode ser que daqui a um pouco vire. Daqui a um pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena por lado de cá, né? E fazemos o Sul é nosso país, né? Preparem-se para mais um capítulo da novela golpista que parece não ter fim no Brasil. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de junho de 2025, são 8 horas da manhã. Enquanto o governo Lula segue enfrentando crises econômicas, desgastes políticos e a eterna guerra com o Centrão, surgem sinais preocupantes de que a extrema-direita, liderada por Jair Bolsonaro, já está arquitetando um novo plano para impedir a posse de Lula em 2027, se ele se reeleger, reeditando o fiasco do 8 de janeiro de 2023. Sim, o espectro do golpe continua rondando o Palácio Planalto, um golpe continuado. E a imprensa, como sempre, está começando a dar os primeiros sinais de que algo está sendo cozinhado nas sombras. Vamos aos fatos. Indícios levantam essa bandeira vermelha de alerta. O colunista Reinaldo Azevedo, por exemplo, noticia que o senador Flávio Bolsonaro teria soltado uma bomba ao mencionar um suposto contrato de gaveta para um golpe em 2027. Isso não é papo de boteco. É um alerta que merece ser investigado a fundo. Flávio, porta-voz da família bolsonarista, não joga essas declarações ao vento à toa. E o que isso tem a ver com 2027? Ora, é o ano seguinte às eleições de 2026, quando o Lula, se reeleito, tomaria posse para um novo mandato. A estratégia, segundo Azevedo, seria criar um caos institucional para repetir o roteiro de 2022 e 2023, mas com ajustes para não fracassar como da última vez. E olha só o time. A coluna da Bela Megali no Globo aponta que o governo Lula calcula uma chance real de Bolsonaro ir direto para a prisão domiciliar, evitando uma cela comum. Isso seria um alívio para o ex-capitão, que mesmo inelegível até 2030, segue sendo um articulador da direita. Com ele fora da cadeia ou em regime brando, as chances de ele comandar um movimento golpista aumentam.
e quem seria o candidato da direita para garantir o indulto. Um nome que já se sabe que não vai ter outro e que a próprio Bolsonaro vem preparando. É o Tarcísio de Freitas. A peça no tabuleiro e o Centrão, com sua ofensiva contra o pacote de Haddad, já aquece os motores para a guerra eleitoral de 2026, que pode ser o estopim. O título usado na matéria do jornal Estado de São Paulo é Guerra Eleitoral, porque é isso o que vai acontecer. E ninguém está levando muito a sério, ninguém está falando disso, mas o grande problema é o seguinte: não para por aí. As Forças Armadas que se alinharam ao golpismo de Bolsonaro no passado, agora tentam se blindar e estão preocupadas com as investigações da PF contra os golpistas, buscam se desvencilhar, mas está cheio de golpistas nas Forças Armadas. Matéria da Folha de São Paulo mostra como os militares aderiram durante o governo Bolsonaro a todas as tentativas dele de intimidar a sociedade brasileira, as ameaças que fazia quando se referia ao meu exército. Será que é arrependimento genuíno ou uma manobra para se preparar para um novo round? Eu aposto na segunda opção. E tem mais, o Congresso sob Lula e Bolsonaro bateu recorde de projetos para barrar decisões do Executivo, mostrando uma fragmentação que seria explorada dessa vez melhor do que foi em 2022. Enquanto isso, 14 deputados do Mato Grosso são citados em um esquema de corrupção que reforça a tese de que o Legislativo está cheio de contratados dispostos a vender a democracia por um punhado de dólares. O Datafolha mostra Lula liderando no primeiro turno, com tudo, com pesquisa que diz que a popularidade está caindo, com tudo isso, ele lidera no primeiro turno e empata no segundo turno, mas a eleição não começou ainda. Veja só, a eleição não começou ainda, então tudo pode acontecer. E com a máquina na mão, todos viram o que aconteceu com o Bolsonaro em 2022. O Lula tem hoje a mesma aprovação que Bolsonaro tinha lá no final de 2021, passando para 2022. E quando começou o período eleitoral, disparou a popularidade do Bolsonaro e chegou praticamente empatado com o Lula na eleição. O Lula vai crescer ano que vem, até porque os frutos na economia vão ser colhidos no ano que vem. É por isso que o Lula se mostra animado. Quem acha que o Lula está acabado não entende nada de política. Então, a possibilidade dele vencer é muito grande. A pesquisa do jornal Globo revela que Lula está mal avaliado, mas é exatamente como Bolsonaro em 2021, começo de 2022. Esse plano golpista, se confirmado, seguiria o script de 2022. Narrativas de fraude eleitoral, pressão sobre as Forças Armadas, acampamentos golpistas e até uma nova invasão ao Planalto, de repente. Se 2023 foi um alerta, 2027 o golpe pode sair perfeito, a menos que a gente acorde e comecemos a pensar em 2026, 2027. A gente que eu falo é a sociedade, é quem não quer que a extrema-direita volte. Quem quiser ter alguém como Tarcísio de Freitas, com a sua política genocida da população pobre de São Paulo, das periferias, no Palácio do Planalto, vamos colocar as barbas de molho. Esse sujeito é um risco real e ele é tão ou mais ruim que Bolsonaro. E já não há mais dúvida, ele é o candidato. As pessoas podem até ficar preocupadas com outras coisas agora, 2026 está longe, mas janeiro de 2027 pode marcar uma nova tentativa de golpe, porque eles já dizem que o Lula não toma posse se reeleger. E para embasar e para reforçar a minha preocupação, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Gilmar Mendes,
todos essas pessoas, até o Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, estão com a mesma percepção, assim como o Procurador-Geral da República. É um golpe continuado e nada foi ganho ainda. É preciso condenar Bolsonaro, impedir a prisão domiciliar e reeleger Lula o ano que vem, desbaratando a quadrilha golpista. Vamos ver a reportagem que eu preparei para você. Vamos lá. Tem um cálculo do governo Lula sobre a chance de Bolsonaro ir direto para a prisão domiciliar. Integrantes do governo Lula, próximos ao judiciário e pessoas que conhecem os meandros do tribunal, avaliam que num cenário de condenação de Jair Bolsonaro, ele deve cumprir pena em prisão domiciliar. A leitura é que a saúde delicada, supostamente, do Bolsonaro, delicada nada, né? Não há nada que justifique uma prisão domiciliar, mas em decorrência da suposta facada, pesarão na definição da pena. O caso do deputado federal Nelson Meurer, que morreu em 2020 após ser infectado pela Covid-19, depois de uma série de negativas do STF para ele ir para a prisão domiciliar, é visto como um trauma na corte que deve influenciar no caso do Bolsonaro. Então aí a gente tem essa possibilidade de uma prisão domiciliar direta. Condenado vai ficar trancado em casa e em casa ele vai estar articulando. O Flávio Bolsonaro agora falou sobre um contrato de golpe em 2027. É isso mesmo. Olha só. Abre aspas. O senhor ou a senhora se comprometeu a conceder indulto aos condenados e dar um golpe caso o Supremo venha a considerar o procedimento inconstitucional? O senador Flávio Bolsonaro informou que essa é uma exigência para contar com o apoio do ex-presidente. O senhor ou a senhora passaria por cima do STF em 2027 ou apoiaria alguém com tal disposição? O Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e pregou um golpe de Estado. Não se refere às barbaridades investigadas na ação penal no Supremo. Obviamente, nesse caso, ele sustenta que nada de grave aconteceu. Seria tudo uma invenção dos adversários. O filho mais velho, Jair Bolsonaro, defendeu que o presidente ou presidenta da República, em 2027, se pertencente a seu grupo, e no caso de ser contrariado pelo STF, mande que os militares passem com os tanques sobre o tribunal. Falou assim. Mais grave, ele informa que a conspiração já está em curso, que a unção de seu pai passa pelo compromisso com uma futura intentona e que isso não será dito às claras agora. Logo, já sabemos que o ungido pelo mito terá necessariamente um contrato de gaveta que prevê rasgar a Constituição. Enquanto isso, a polícia investiga esses bandidos, esses parlamentares, que, minha amiga, meu amigo, formam uma quadrilha. Citou 14 deputados de Mato Grosso. Então, eles estão indo para cima, porque eles sabem que se continuar um governo como o do Lula, eles vão ser todos pegos, vai todo mundo para a cadeia. O fato é esse. Se não anular a STF, Polícia Federal Independente, tudo isso que a gente tem hoje, vai todo mundo para a cadeia. O Datafolha mostra que o Lula lidera a pesquisa no primeiro turno e perde a vantagem no segundo, mas empata, é empate técnico. Só que o Lula não está em campo. Ele não tem o uso a máquina é usada, qualquer presidente usa a máquina. Não precisa usar de forma ilegal, existem formas legais de usar a máquina e, na verdade, todo presidente usa. Quem tem o poder tem uma vantagem enorme, porque tem a exposição do cargo. E aí as medidas que estão sendo tomadas, todo mundo sabe que a economia está crescendo. E ano que vem vai bombar a economia. Nós vamos chegar a outubro do ano que vem com a economia brasileira bombando. E o Lula está preparando isso. Ele sabe o que está preparando. Então, a possibilidade de reeleição do Lula é muito grande, mas eles aceitam que ele continue no cargo? Essa é a questão. Os militares hoje buscam se blindar depois de se alinharem ao golpismo de Bolsonaro. Mas, em 2020, 2021, eles aderiram a Bolsonaro, eles participaram. Você veja, teve um ato do Bolsonaro em 2020, em abril de 2020, que, veja aqui, olha aqui, ó. Aqui o Bolsonaro no ato do AI-5, você lembra dessa imagem dele cavalgando
e fazendo um ato diante de um quartel do Exército em 2020? Pois é, o Bolsonaro continua, olha aqui, ó, ele em helicóptero, e tudo isso aconteceu em 2020, 31 de maio de 2020, ameaçando, fazendo ameaças. Aqui outra cena, notas das Forças Armadas. Então, o Bolsonaro ameaçou durante todo o governo dele. Em 2020 ele falou em intervenção militar, não atentou para isso quem não quis. Eu, inclusive, eu vou dizer para você, eu falava abertamente que haveria um golpe, escrevi vários artigos ao longo de todos esses anos e sabe o que diziam para mim? Não tem clima para isso. Pois é, e aconteceu o que aconteceu. Sob Lula e Bolsonaro, esse Congresso bate recorde de projetos para barrar decisões do governo, mas no governo Lula é pior, não é? Porque o Lula não tem a mesma ideologia do Bolsonaro. Então ali há sempre um risco de impeachment, né? Aí você viu o governador de Santa Catarina brincando sobre separar a região do Brasil. O golpismo está todo vapor no Brasil. O Centrão e o bolsonarismo nas redes detonando Haddad, tentando desfazer algo que está cada vez mais visível, que é o progresso da economia. Eles estão jogando com todas as armas. Os vetos ao Lula, após um ano, deve ler agora o requerimento, o Alcolumbre deve ler o requerimento da CPMI do INSS, que é uma possibilidade de medidas golpistas, de derivar para o golpismo, de querer responsabilizar o Lula pelo que começou lá no governo Temer, que é muito grande. Essa CPMI, com um Senado muito mais de direita do que era o Senado do período do Bolsonaro, que era um Senado mais independente, mais centrista, é muito grande. Então é outro risco na mesa. E o Lula está mal avaliado nas pesquisas, mas ele iguala o cenário do terceiro ano da gestão do Bolsonaro. Mas você vai dizer, mas o Bolsonaro perdeu a eleição. Sim, ele perdeu a eleição, mas foi por muito pouco. E, na verdade, o Lula tem um governo melhor que dele para desequilibrar a coisa. Então, o Bolsonaro chegou na reta final, tinha todo aquele elenco de barbaridades, tudo isso, mas ele cresceu muito durante o processo eleitoral. Agora, imagina o Lula com um governo muito melhor, com a economia muito melhor, com a situação social dos mais pobres muito melhor. Então, essas pesquisas elas não servem para nada. Elas mostram o reflexo em algumas bolhas, não querem dizer nada. O candidato da direita de Bolsonaro já está batido o martelo. Essa reportagem do Globo mostra que o Bolsonaro, em privado, já diz que não vai ser nenhum dos filhos dele, nem Michele, vai ser o Tarcísio mesmo, que tem tarimba, tem o peso do governo de São Paulo, é um político esperto, muito esperto, porque você veja que com todas as barbaridades que têm acontecido em São Paulo, esse sujeito tem 15% de rejeição só. Senhoras e senhores, o STF, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, o presidente Lula, todo mundo já sabe que tem um plano golpista, inclusive para o caso de vitória de Lula. Resta o Brasil entender o que está acontecendo. Eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.